Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a 22ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje na pauta do grande expediente há 79 itens. São 30 requerimentos para serem discutidos e votados e 49 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados e recebem pareceres. Já na ordem do dia há 15 itens e 7 deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é a votação do projeto que institui a campanha Maio Furta Cor. Essa campanha é dedicada a ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Outro projeto que pode ser votado hoje inclui no calendário oficial de eventos aqui do município o Dia do Nordestino. Então não deixe de conferir daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 22ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra vereador Tiago Surfista. Com a palavra a vereadora Janete Rocha. Obrigada, surfista. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas redes da TV Câmara. Boa tarde às vereadoras e os vereadores, os assessores. E nesse momento, eu gostaria de dizer toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. É uma tragédia que não ocorre desde 1941. E, segundo informações de hoje, nós já temos 83 óbitos e, com possibilidade de mais, 111 desaparecidos, e mais de 345 municípios afetados, mais de 121 mil desabrigados e mais de 850 mil pessoas afetadas pelas enchentes. Como vocês sabem, os Pampas é uma grande planície, baixada, e isso fez com que ocorresse em Porto Alegre algo que nunca ocorreu: o mercado, a rodoviária, o aeroporto sem acesso. Por isso, eu gostaria muito de dizer que nós devemos enviar para a base aérea toda a solidariedade que nós podemos passar: água, roupas, principalmente água, roupas, e sabendo que a base aérea vai providenciar o transporte, o Correio está ajudando, mas está muito difícil. O aeroporto de Guarulhos só vai a possibilidade de abrir voos somente na sexta-feira. Isso é gravíssimo. E eu quero dizer que nós temos familiares, né? O Eloy é gaúcho e nós temos familiares em várias cidades do Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade, e também dizer da importância que o governo Lula está agindo, abrindo repasses de verba. Ele já disponibilizou
aproximadamente 23.800.000 para obras de emergência e saneamento. Em falar no Lula, nós encontramos o Lula no 1º de maio e foi de uma forma muito amistosa, muito amigo e companheiro. Afinal de contas, eu conheço o Lula desde as greves, né? E ele abriu a palavra para 2 candidatos a prefeito, o Boulos e também ao Luiz Fernando. E a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem deixado bem claro que o Brasil precisa de fazer um plano emergencial permanente para mais de 1.500 cidades que têm áreas de alagamento ou áreas como aqui próximo às praias, que teve questões gravíssimas no último verão. E não poderia deixar de dizer que eu agradeço muito à saúde o atendimento de uma família amiga, que é a Detriz Araújo da Silva, que veio a óbito, mas gostaria de falar com você que nos assiste da importância de combatermos o mosquito da dengue. É uma grande epidemia, uma hiperepidemia, e os cuidados têm que ser permanentes. Uma tampinha de qualquer refrigerante pode ser um lugar de acumulação de água. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, mas eu continuo falando, o governo Lula precisa urgentemente de fazer um grupo-tarefa emergencial para entrar nas casas que estão fechadas e fazer uma grande limpeza na cidade, porque isso está precisando. E como estamos quentes, senhor presidente, a dengue ocorre quando tem 2 fatores, água e calor. Portanto, essa dengue, que é sazonal e vai possivelmente até maio, pode se prolongar devido às mudanças climáticas. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, público que se conta presente aqui na galeria, público dos senhores vereadores, assessores dos senhores vereadores que se conta aqui presente nessa casa. Bem, presidente, novamente eu venho a essa casa, como todas as sessões, falar de uma pessoa. A pessoa, não precisa nem dizer nome, é a pessoa que mais incompetente que o governo Guti tem. A pessoa que eu vou te falar, não sei nem como explicar. É uma tal de Juliana, diretora do DEPAM. Uma pessoa que está cometendo não só um crime, está cometendo vários crimes. Ela se acha dona do DEPAM. Ela se acha acima da lei. Atentarem bem, vereadores dessa casa. Ninguém consegue parar essa mulher. Essa casa está vendo essa senhora fazer o que quer. E essa casa até hoje não se fez nada contra essa senhora. É uma vergonha para essa casa. Como se viu? Está aqui o pastor alistado, o homem de Deus. Pastor. O pastor sabe o que eu estou falando, pastor. Essa senhora não assedia todos os funcionários. Está aqui o pastor. Vamos perguntar aqui para qualquer vereador que tiver um conhecido no DEPAM. Vão se falar o que está acontecendo no DEPAM.
Gente, não me resta outra alternativa, gente. Já estou entrando com várias representações do Ministério Público. Mas, gente, mais grave foi que uma protetora me mandou uma mensagem no dia de hoje. Olha a mensagem. Olha que essa Juliana manda para uma pessoa. Dona Olga, boa noite. A senhora foi excluída do cadastro de protetores do DEPAM. No diário oficial ela mandou, daí a dona Olga manda para minha chefe de gabinete. Bom dia, pode mostrar para o vereador Geleia. Fez tudo embaixo, apenas abaixo dos panos. Deus sabe de todas as coisas. Mandei tudo certo, mas não quiseram pegar meus documentos. Falaram que teve reunião, e não teve reunião. Isso uma protetora mandando. Gente, agora o vereador Geleia pode citar meu nome. Gente, é um absurdo. Deixa claro que ela só indicou, olha aqui, ó, para terminar o assunto. Olha que ela deixa assim, ó, a dona Olga Faga. Era cartas marcadas no cadastramento de entidades, de protetores. Olha que a dona Olga fala. Era cartas marcadas, coisas erradas, não pode com certeza ter dado certo. Tem dedo, olha aqui que a dona Olga fala, gente, presta atenção, atentarem bem. Olha que a dona Olga fala aqui, tem dedo daquele petista. Tem dedo daquele petista. Olha aqui, ó. Sabe quem é o petista que eles estão falando? Que manda no DEPAM? O senhor Dario. Aí tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Atentarem bem. Uma senhora. Os protetores mandam isso. Tem dedo daquele dentista. Daí quando o Lucas, daquele petista. Daí quando o Lucas me vem aqui, fala com o PT e tá tudo junto. Eu vou falar o que agora pro Lucas? Lucas, vereador Lucas Chances. Vereador Lucas Chances. Atentarem bem, vereador. Vereador Lucas. Preste bem atenção aqui, o que a dona Olga falou. A dona Olga, ela disse o seguinte, tá? Olha o que a dona Olga fala. Tem dedo daquele petista nesse meio. Então, quando o vereador falou ali na tribuna, o vereador Lucas estava certo. Porque mostra, sabe o quê? Que o PT está junto no DEPAM. Estão caminhando lado a lado. Eu vou falar que é mentira isso? Está aqui, ó, uma senhora que mandou. A dona Olga. Entendeu? Então quer dizer o seguinte, se a dona Olga mandou, e não é mentira a dona Olga não. Vamos analisar o seguinte, senhor Dario, vereadora Janete, é filiado em qual partido, vereadora Janete Petá? A vereadora agora fechou a boca, vereadora? Porque o vereador Marcelo está ali? Mas o vereador é democrático. O vereador é democrático. O vereador, ele se aceita. Ele não pode, sendo que é a verdade. A verdade tem que ser dita. Então, Lucas, vereador Lucas, parabéns, viu, vereador? O vereador já sabia que o PT estava junto no DEPAM, sem a gente nem saber, hein? Juntinho. Parabéns, viu, vereador? É isso, presidente. Com a palavra, vereador Leandro Dourado. Uma boa tarde a todos e a todas, todo o público presente, todo o público que nos acompanha pelas redes sociais. O que me traz essa tribuna hoje, eu queria muita atenção de todos os vereadores, porque, em geral, vem aqui para essa tribuna sempre atacar o prefeito Guti. E hoje eu vim aqui para essa tribuna para poder enaltecer o prefeito Guti, né,
que ele vem demonstrando ser um prefeito voltado à inovação, à modernidade, né? Tanto que a primeira sauna pública da cidade de Guarulhos foi o prefeito Guti que inaugurou a primeira sauna pública da cidade. Lembrando que, né, a sauna, ela beneficia, né, os benefícios que traz para a saúde, ajudam a limpar a pele, abrir as vias nasais e aéreas, aumentam a circulação sanguínea, aliviam as dores musculares e reumáticas, fortalece o sistema imunológico e auxiliam no processo de relaxamento do corpo em situações de estresse, tensão, né? Só um minuto, peraí, chegou uma mensagem aqui da assessoria dizendo que, perdão, estou equivocado, gente, não é sauna. Não é sauna, é as tendas da saúde. As tendas da saúde do prefeito Guti. Aquilo se transformou uma verdadeira sauna. Eu estava até feliz, achando que o prefeito Guti tinha tomado alguma atitude boa e positiva. Falam às vezes que eu tenho que enaltecer, eu vim aqui para enaltecer o prefeito Guti, mas eu estou equivocado, eu tenho que reconhecer, vereador Geleia. Quando eu estou errado, eu tenho que reconhecer. Me equivoquei. O prefeito Guti, o que ele está fazendo com aquela tenda dele? Só faltou palhaço lá de baixo, lá, porque aquilo é um circo, né? Quer dizer, aquela tenda multimilionária. E o contrato das tendas, né? Um deles, na casa de quase 4 milhões, é da Cesário Lange, que já tem um histórico aqui, né? Não tão positivo na cidade. Eu não acho que foi o xerifão que trouxe, igual trouxe a gerir as tendas com a Cesário Lange. Onerando de novo o cofre público. Hoje pela manhã, minha equipe esteve lá na UPA Paulista, né? Onde ficou sem médico praticamente a parte da manhã inteira nas tendas. A parte da manhã inteira. Chegou os médicos lá, já era 10h30, 11 horas, até começar a atender, já foi quase meio-dia. Né? Então, ou seja, não está cumprindo o contrato que deveria se cumprir. Paga 4 milhões para ter atendimento, se você vê a superlotação que está lá, aquilo é desumano, é uma crueldade, uma malvadeza do prefeito Guti, maus tratos isso, maltratando a população. As pessoas vão lá numa tenda lá, que é uma tenda voltada ao atendimento de quem está com dengue, e quem tem dengue ou tem alguém na família, sabe o tanto que a dengue está surrando as pessoas, estão ficando acamadas, sem força, sem energia para poder levantar da cama. Aí vai lá para a tenda lá, aquela sauna não tem ventilador, não tem um ar-condicionado, não é climatizado. Ou seja, é crueldade ou não é? É maus tratos ou não é? Não é possível. Eu duvido que qualquer parlamentar aqui tinha coragem de levar a família numa tenda daquelas lá. Eu não tinha coragem de levar a minha. Eu não tinha coragem de pegar e levar minha mulher, meus filhos, para passar numa tenda daquela lá, uma situação completamente desumana. Completamente desumana. Ao meu ver, como eu costumo dizer, esses contratos de tenda aqui na cidade de Guarulhos, ou isso é, de fato, né, jogada para que se arrecade de alguma forma, porque 4 milhões para não ter nem médico e ficar um circo ali armado, o mínimo, volto a dizer de novo aqui, reafirmar, o mínimo é incompetência do prefeito Guti, falta de gestão, falta de administração, com recurso, com dinheiro público, que o dinheiro não é dele, o dinheiro da população de Guarulhos, que ele está administrando pessimamente, pessimamente. E aproveitando o restinho do tempo que me falta aqui, eu queria falar um pouco, vereador Geleia, em relação ao DEPAN. Recebi esse final de semana uma denúncia, tinha um cavalo lá com a pata quebrada, e essa senhorita aí, a senhora Juliana, parece que ela deu um jeito de tirar aquele cavalo de lá. Eu estava preparado para poder ir lá fazer uma vistoria lá para ver esse cavalo com a pata quebrada. Mas os vídeos que eu recebi aqui, vereador Geleia, aquilo ali de verdade, aquilo ali não é quem está protegendo animais, não. Ali é quem está maltratando animais. Porque para deixar do jeito que estava ali aquele animal... Para concluir, do jeito que estava aquele animal é um absurdo. E, vereador Geleia, só para finalizar, o senhor fala tanto que eu tenho uma admiração muito grande pelo prefeito Guti, eu acho que o senhor está com uma paixão recolhida por essa senhora também, viu, vereador?
Eu acho que tá, mas eu vou te falar uma coisa. Ela é casada, tá? Cuidado, vereador. Um abraço. Com a palavra, vereador Pastor Anistaldo. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes. O motivo da minha fala, senhor presidente, esta feita é uma fala rápida, apenas para fazer constar aqui algumas considerações. Este vereador, algum tempo atrás, ele recebeu aqui uma comissão de moradores da região do Munhóis, que falava acerca de algumas contrariedades que estavam acontecendo ali na UBS do Munhóis. E este vereador prontamente recebeu esta comissão. Combinei com essa comissão que eu estaria presente lá na UBS, até porque esse é o papel do vereador, né? A gente recebe, vereador Seminaldo, muitas reclamações, mas não cabe a nós julgar antes de vermos, né, a realidade. E este vereador foi até a UBS, confirmou algumas coisas que a comissão tinha falado. Fizemos alguns requerimentos para a gerente na época, para que houvesse uma melhoria no atendimento naquela região. E depois procuramos os responsáveis para que pudéssemos levar a demanda desta comissão. Foi feita algumas trocas ali na UBS, e hoje está ali a gerente de saúde, Elaine Cristina do Carmo, e a gente vem acompanhando alguns dias depois dessa mudança, e temos visto que houve uma melhora substancial naquela UBS. Então, nada mais justo do que a gente vir aqui, quando fomos lá, fizemos a fala com a gerente, lá naquele período, fizemos alguns apontamentos ali, de acordo com o que a comissão tinha falado para nós aqui, quando recebemos a comissão, e a gente vem acompanhando o trabalho e a gente vem vendo que melhorou bastante em relação ao que nós tínhamos ali cobrado ali na UBS. Então, nada mais justo do que a gente aqui fazer esta fala, fazer um agradecimento à gerente, fazer menção de que melhorou esse atendimento, né? E fazer menção do esforço, não só da gerente, mas dos médicos que ali estão, também dos enfermeiros e de todos que trabalham ali naquela UBS. Então, esta é a razão pela qual eu estou aqui fazendo esta simples fala, pois quando a gente cobra é muito fácil, né? A gente ir lá cobrar, mostrar as dificuldades, às vezes alguns defeitos que a população apontam, mas a gente precisa ser justo também. Quando a coisa começa a funcionar, a gente precisa vir aqui à tribuna e também valorizar o trabalho, que é um trabalho especial daqueles funcionários. Então, que Deus abençoe, não só a gerente, como todos que ali estão e todos que se empenham, né, para fazer a coisa pública funcionar, em especial na área da saúde. Senhor presidente, meu muito obrigado. Fui rápido, né? Sempre, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Presidente, estou pedindo esta questão de ordem que é simplesmente para justificar a ausência do vereador Wellington Bezerra, mas por motivo de saúde. Registrado, vereador. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente, que nos acompanha em casa pela TV Câmara Guarulhos e pelos meios de comunicação via internet. Senhoras e senhores, venho a essa tribuna mais uma vez, voltar a falar aqui. Muitas das vezes nós estivemos aqui falando sobre o Jardim das Oliveiras, aonde já quero cumprimentar aqui presente o público do Jardim Bananal e Jardim Adelina, que lutam pela sua moradia, que lutam pela dignidade de ter a sua casa,
de ter a sua família acolhida dentro do bem mais precioso que nós podemos ter, que é o lar, junto à família. E por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque lá no bairro do Jardim Bananal e Jardim Adelina, palco ali da proximidade do Jardim das Oliveiras, aonde já foi palco de discussão aqui nessa casa, por várias e várias vezes, por vezes nós falamos aqui a respeito, levamos isso em várias secretarias dentro do município, e eu volto aqui a frisar para vocês, aonde a cooperativa do senhor feudal, mais uma vez volta a atacar o vereador Marcelo Seminaldo. Ali no Jardim Adelina e Jardim Bananal, que é pertencente a uma área pública do município, aonde em anos anteriores foi dada ali o CDRU aos moradores. Isso dá o direito, a garantia da moradia dentro daquela área pública. E veja, o senhor feudal, ele fala, manda a documentação via judicial, doutora Márcia Tasquete, informando que aquela área que é área pública, que é dado o CDRU, fala que a área é pertencente a ele. E entrando com um processo de reintegração de posse. Eu fico abismado porque eu tive acesso a toda a documentação, tive o cuidado de estudar todo o processo, e eu fico indignado. Indignado. E eu gostaria de trazer isso para os senhoras e senhores, para que tenham conhecimento, para saber o que está acontecendo dentro da nossa cidade. Tratativas obscuras, de uma cooperativa que faz o que quer dentro da nossa cidade. E o legislativo se curvar diante de uma situação dessa, chega a ser vergonhoso. Nós não podemos compactuar e muito menos aceitar o que está acontecendo aqui dentro da cidade de Guarulhos. Senhoras de idade sendo expulsas da própria casa, se não são os moradores, teria jogado uma senhora de idade, que tem idade de ser a minha avó, que mora sozinha. O que é isso? Que absurdo que é esse aqui em Guarulhos? É terra de ninguém? Mais uma vez aqui eu clamo aos senhoras e senhores para que a gente possa em conjunto aqui, senhor presidente, inclusive se for necessário encaminhar para o Ministério Público, para que possa ter o devido conhecimento do que realmente está acontecendo ali. Eu vejo aqui de uma forma tão civilizada aqui, os moradores aqui do Jardim Bananal, do Jardim Adelina, respeitosamente vêm a essa casa, não com baderna, não com bagunça, mas vêm aqui fazer o apelo aos senhoras e senhores, para que conjuntamente essa casa, a gente possa dar dignidade para cada um deles. O papel do legislativo, fui eleito enquanto vereador para representar o povo, e aqui está o meu papel, e vou continuar lutando, porque eu sei que os senhoras e senhores também têm essa frente aqui dentro dessa casa. Eu sei que muitos de vocês aqui também têm essa sensibilidade, que também têm a mesma percepção que a gente tem com referente à própria população. Então não poderia deixar aqui, mais uma vez, de clamar aos meus pares aqui, para que a gente possa, em conjunto, tomar um posicionamento e a gente cobrar e levar isso, inclusive, para o MP, para que possa ter o devido conhecimento. É um absurdo a cooperativa simplesmente falar que uma área que é pública, que há mais de 30 anos são constituídos seus imóveis ali, as casas que são constituídas, a cooperativa falar, essa área também é minha. Essa área, é só apontar o dedo, essa área também é minha. Não podemos aceitar isso e nós não iremos aceitar. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente. Então, corrigindo aqui, tem uma inscrição com a palavra vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas, vereadores, vereadoras,
boa tarde ao público que nos assiste. Quero aqui, eu não iria falar, mas conversando ali com o vereador que me antecedeu, que é importante que cada vereador aqui se manifeste. Na verdade, eu acompanho já aquela região há bastante tempo. Aqui na Câmara Municipal eu presidi durante algum tempo a comissão de habitação dessa casa. Estivemos lá, à época, com uma comissão de 20 vereadores. Entramos lá no Jardim das Oliveiras para denunciar o estado, eu chamaria ali o estado de exceção que existe naquele lugar, vereadores e vereadoras. E, infelizmente, nós temos ali uma pessoa que se julga acima da lei, acima do bem e do mal. Essa pessoa tem retirado moradores utilizando aparato de seguranças armados para retirar as pessoas da casa, fazendo desapropriação como se ele fosse a justiça em pessoa. Na verdade, ali, o que está acontecendo são jagunços milicianos contratados, armados para poder tirar a população das suas casas. É isso que acontece no Oliveiras. E qualquer pessoa que esteja dando guarida, qualquer pessoa que esteja concordando com esse tipo de prática, eu só tenho a lamentar. De minha parte, como vereador aqui na Câmara Municipal, conheço muito bem o bairro, várias melhorias deixaram de ser feitas. Para vocês terem ideia, nos últimos governos se destinou recurso, dinheiro, maquinário, mão de obra para entrar no Oliveiras, ali na área ao lado, no Bananal, para fazer as obras de pavimentação, para fazer obras de extensão de rede de água, rede de esgoto, e essa pessoa, de nome senhor Ângelo, impediu a entrada de máquinas como se ele não respeitasse as leis aqui da cidade de Guarulhos. Ele impediu, disse aqui não vai fazer. Ou seja, é como se a cidade de Guarulhos está localizada onde está, e aquele pedaço específico tivesse uma nova regra. O Ângelo se comporta como se aquela área fosse o Vaticano, onde ninguém pode falar nada, onde tem uma regulação própria, onde tem autoridade própria, e não é verdade isso. Lá faz parte de Guarulhos. Eu, mais uma vez, chamo a atenção aqui. O que está acontecendo lá no Jardim das Oliveiras e no entorno, no Bananal, no Adelina, é a bandidagem tomando conta daquele lugar para constranger a população. O que o Ângelo faz lá é coisa criminosa, não é coisa legal, e nós devemos denunciar aqui. Mais do que isso, vereador Wesley, nós devemos pressionar para que o prefeito imediatamente determine ao secretário de Habitação que faça o que a gente chama aí normalmente de congelamento daquele loteamento. O que é o congelamento? Não se mexe, não se pode tirar, não se pode ampliar, até se resolver essa questão da legalidade e da propriedade. Mas sabemos muito bem que essa área onde vocês que nos visitam estão, é uma área que é uma área pública. É uma área pública. Se não fosse pública, não teria dado o certificado de direito real de uso, como foi feito lá. Então nós precisamos urgentemente cobrar da prefeitura que a prefeitura assuma. Aliás, a legislação diz o seguinte: o loteamento irregular, ele não pode ser comercializado. Não pode comercializar lote onde é irregular. E o Oliveiras, falando especificamente do Oliveiras, se montou um local lá para vender imóveis, para vender lotes. Aqueles lotes que estão tirando à força, as pessoas estão sendo vendidas lá e não pode. A prefeitura tem que embargar imediatamente isso. Não pode ser feito. Não pode ser feito e, infelizmente, eu tenho enxergado que tem ali alguma coisa no meio do caminho que a gente precisa descobrir. Quem dentro da prefeitura protege o senhor Ângelo? Nós precisamos descobrir quem que é essa pessoa que tem protegido o senhor Ângelo para ele agir dessa maneira. A moradora está mostrando ali, provavelmente é a certidão de direito real de uso, CDHU, estou vendo pela capinha com o brasão da prefeitura. Essa certidão deve ter no mínimo 15 anos, 10 ou 15 anos. Oi? 22 anos tem essa certidão lá. Então, ou seja, como é que um cidadão vai numa área que é pública dizer que as pessoas têm que sair
porque ele diz que a propriedade é dele. Ou seja, para encerrar, senhor presidente e senhores vereadores, chamo a atenção aqui dessa Casa Legislativa e daqueles que nos assistem pela TV Câmara. O Ângelo não pode ser mais forte que a cidade de Guarulhos. O Ângelo não pode fazer o que ele quer aqui. O que ele faz é coisa de criminoso. A atitude dele é uma atitude criminosa. Contratar jagunço e capanga para tirar moradores das suas casas sem nenhuma decisão judicial é crime e ele deve pagar por esses crimes. Todo o apoio à luta de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Sérgio Magno. Presidente, boa tarde a todos e a todas. Eu venho acompanhando aqui a fala do nobre vereador Wesley Casaforte, acompanhei também a fala do Edmilson, vereador, e realmente a gente sabe que aquela região do Jardim das Oliveiras, 1, 2 também com problema, é uma verdadeira situação criminosa, mais que criminosa, porque se tornou um caso de polícia, porque aonde a gente vai, em cada casa que a gente conversa com os moradores daquela região, todos eles, todos praticamente, a maioria, andam com medo, todos sem ter ação, ter condições de falar nada, porque esse cidadão chamado Ângelo, que mais para mim é um senhor feudal, um coronel, que tomou posse de uma terra praticamente, a gente fala que tomou posse, mas praticamente ele tem um contrato de anos com essa cooperativa e não tem respeito por vocês, que são praticamente moradores há anos e fizeram o seu contrato. Cada um de vocês fizeram o seu contrato de compra e venda. Só que esse contrato reza nele, está rezando nele, o que a interesse do senhor Ângelo, não de interesse de vocês, interesse do senhor Ângelo, rezando nesse contrato que vocês, se não pagarem, são obrigados a saírem. Ele pede a reintegração de posse dessas casas e pedem também que vocês negociem novamente a mesma casa que vocês moram, pedindo novamente entrada, que vocês perdem a entrada que deu nos lotes e fazem outro compromisso com esse senhor Ângelo. Eu não estou entendendo mais nada. Esse senhor, ele quer o quê? Ele quer aposentadoria vitalícia nas costas de vocês, às custas de vocês? Para a vida toda ele ficar negociando e recebendo dinheiro de vocês até quando? Vocês, por acaso, deu o pleno poder para ele de receber aposentadoria vitalícia em nome de vocês? Pelo amor de Deus, isso não pode ficar assim. Fora a atuação de capangas que ele coloca lá para poder intimidar vocês. Vocês não podem fazer nada, não podem abrir a boca para reclamar, para falar alguma coisa. Então, gente, eu acho que isso aí, chegou a hora de dar um basta nisso aí. Procurar a Câmara Municipal, através de nós vereadores aqui, ajudar vocês a tentar a resolver essa causa, através do Ministério Público, que só o Ministério Público pode intervir nessa situação desse senhor aí, que é mais para mim um bandido. É mais para mim um bandido. Para mim não é uma pessoa normal, viu? É uma pessoa que tem problema, mas é problema de inteligência para ele, não para vocês. Enganou vocês, continua enganando, e até quando que vocês vão ficar nessa situação? Os que pagaram, até agora não receberam o título de oficializado, de cartório em registro, não receberam, estão aguardando a quitação dessas outras pessoas que estão
em débito ainda com esse senhor, dessa cooperativa Primeira Casa. E até quando vai isso? Então, sim, tem que ter uma intervenção, sim, da prefeitura, como falou o vereador Edmilson. Tá certo o vereador Edmilson, o que ele falou. Eu acompanho também, que eu faço parte dessa vida de vocês. Tenho muito cliente da farmácia minha nesse bairro. E eu faço parte dessa família de vocês aí também, desse bairro Bananal. Tá, pessoal? Então, eu fico aqui à disposição também de vocês, da associação de vocês, para que a gente possa ir juntos, os vereadores aqui, para concluir, presidente, os vereadores aqui, que também têm esse interesse, com certeza, de ajudar a todos vocês, que estão passando por essa péssima situação, há anos. Tá bom, pessoal? Eu estou à disposição, esse vereador está à disposição, e vamos lutar até o fim. Vamos lutar até o fim, com todas as forças, com a Justiça, com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, para ver quem pode mais, se é esse bandido aí, chamado de Ângelo, ou é nós. E vocês, que é o povo que tem a voz maior. Obrigado, pessoal. Obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Questão de ordem, vereador professor Rômulo. Perdão, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu pedi aqui 1 minuto de silêncio. Acho que todo mundo ficou sabendo aí da morte do Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio Theo, lá da Vila Branca, uma baita de uma liderança lá da comunidade, e foi de maneira covarde, atropelado na avenida lá, estrada de JK, Juscelino, na região do Pimenta. Então, o Theo, ele é uma liderança, ou foi uma liderança de extrema importância para a região do Pimenta, super solidário, uma pessoa que ajudava não só a Vila Branca e nem morava na Vila Branca. Ele tinha um trabalho fantástico, junto com os conectados, o pessoal dos conectados estava lá no velório, é uma pessoa importantíssima de liderança para nós lá na região do Pimenta. Então, pedi esse minuto de silêncio para nosso amigo Theo. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha. Eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio para a dona Beatriz Araújo da Silva, esposa do senhor Milton, lá dos Pimentas, que sempre esteve na luta por saúde, e dizer a toda a família que estamos juntos nesse momento de dor e mostrar que, nesse momento, ela ficou da quarta-feira no PA Dona Luísa até no sábado. Só no sábado conseguimos transferência e, logo depois que ela foi transferida para o Hospital dos Pimentas, ela veio a óbito. Agravou-se a situação, ela veio a óbito. De qualquer maneira, agradeço ao secretário adjunto por facilitar e procorrer, e ele mostrou que a situação estava gravíssima, muita gente precisando de internamento. Muito obrigada, mas mais um óbito na cidade, e, nesse momento, a saúde está, infelizmente, um caos. Pela ordem, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem. Senhor presidente, pedi também 1 minuto de silêncio de forma extensiva a todos os mais de 70 gaúchos que faleceram, e tantos quanto os outros estão desaparecidos, muito que provavelmente que deve passar de uma centena. Então, todo o nosso país, o próprio Papa João Paulo II se manifestou no dia de ontem. É uma calamidade que ocorreu no Rio Grande do Sul e, quiçá, que não ocorra em outras regiões brasileiras. Eu também peço para esses gaúchos e brasileiros que partiram de forma tão trágica, também seja estendido aos mesmos 1 minuto de silêncio, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Sérgio Magno. Presidente, queria justificar a ausência do vereador Martelo por motivos partidários. Registrado.
Um minuto de silêncio a todos os citados aqui, em especial... Pela ordem, presidente. Queria pedir um minuto de silêncio também. Pedir um minuto de silêncio pelo Theo, Vila Branca, reiterar o que o Rômulo falou. O Theo faleceu aí, um acidente, brutalmente. Um rapaz que aparentemente estava embriagado, atropelou ele na bicicleta, jogou ele por cima do carro e bateu o carro no muro e voltou com o carro sobre a cabeça dele e ele ficou alguns dias internado, mas não resistiu. Então, nossa solidariedade a todo mundo lá do Vila Branca, que o Theo era um grande guerreiro, né? E é isso, presidente. Tá bom? Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. Quero, Vossa Excelência, que seja estendida essa homenagem póstuma a um ex-funcionário do SAAI, também foi atleta da Associação Atlética Macedo, conhecido como Tuxinha, tá? Do bairro da Vila Fátima, que também faleceu, e o enterro foi hoje pela manhã. Meus sentimentos a todos os familiares. Um minuto de silêncio. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, também pedi um minuto de silêncio aí para o Dilson. A gente chamava ele de conterrâneo, Jardim Acácio, faleceu no HMO aos 73 anos, de vítima de câncer. E também é o netinho aí do Carlão, que muitos da nossa região conhecem, que foi mineiro, da Rosana ali do Micail. O netinho deles, aos 6 anos, veio a falecer sábado à noite, infelizmente, de apêndice. Os 6 anos é muito jovem, mas orar pela família, orar pelo esse anjinho que voltou para o céu, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Um minuto de silêncio a todos presidente, os familiares. Só mais um minuto de silêncio. Queria pedir pelo André Alves, né, que não é o nosso André Alves, mas é o André Alves cadeirante, que teve aqui, acho que umas 2 semanas ele teve aqui falando na tribuna da Câmara. É um jovem, é um pouquinho mais de 30 anos, e ele lutava pela acessibilidade da cidade. Um dos poucos munícipes que ia no Ministério Público e lutava pela inclusão e principalmente pela acessibilidade da nossa cidade, que faleceu vítima de um infarto de sexta para sábado e não resistiu. Então, queria deixar aqui registrado o meu carinho a todos os familiares e a todos aqueles que junto com o André Alves, cadeirante, lutam pela inclusão. Obrigado, presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Meus sentimentos a todos. Um minuto de silêncio. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador... Pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Pela liderança do União Brasil, doutor Laércio Santos. Senhor presidente, a todos que nos assistem pelos meios de comunicação, o público presente, uma boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de manifestar sobre a fala dos colegas que se posicionaram, se sensibilizando aos munícipes que estão aqui, da região do Bananal, Jardim das Oliveiras, especialmente lá que pertence ao Parque Santos Dumont, e dizer que esta vergonha não é do Legislativo, é uma vergonha que cabe ao prefeito.
O prefeito ele tem elementos, ele tem leis aprovadas por esse legislativo, inclusive, não só lei municipal, como a própria lei federal de parcelamento do solo, onde o prefeito deveria e deve, tem o poder, dever, de tomar providência com relação àquela região. Nós não podemos ver, como eu vi há cerca de umas 3 semanas atrás, milicianos, o termo é esse, milicianos, ameaçando a população daquela região. E, infelizmente, o prefeito, os departamentos constituídos da prefeitura não tomam a mínima providência. Ora, a prefeitura ela tem interlocução com o Ministério Público, ela tem interlocução com o Judiciário, ela tem interlocução com todos os órgãos constituídos. Então, a gente observa que o prefeito vê a banda passar e não toma providência nenhuma. Inclusive, áreas públicas, como foi falado aqui, onde esse elemento chamado Ângelo está querendo se apossar de área pública. Aonde que nós vamos chegar? Se esta casa, há cerca de uns 6, 8 anos atrás, aprovou uma lei dando autonomia ao Poder Executivo Municipal para intervir, inclusive quando ocorre supostas invasão em área particular. Então, eu não posso ver e querer acreditar que esse legislativo, ou parte desse legislativo, faça parte desta situação promíscua e irregular. Se faz parte, vamos dar nome e vamos levar para o Ministério Público. O que a gente não pode ver, como eu já vi no meu escritório de advocacia, pessoas que foram lá fazer consulta e sugeriram a esta pessoa para desistir de determinado processo. E quando desistiram, falaram para ela, agora é 350 mil que você tem que pagar com 50 mil de entrada no ato. Isso é uma pouca vergonha. Aonde que nós vamos chegar a tudo isso? Isso é crime. É crime de parcelamento do solo, é crime induzindo as pessoas simples a erro. A prefeitura tem mais de 80 procuradores, tem outros tantos quantos que têm formação jurídica e pode agir e intervir nesse tema. Quando aconteceu lá atrás, em outros momentos, esse legislativo sempre foi procurado e fez uma ponte com o prefeito da época e era feitas as reuniões de encaminhamento nas mais variadas localidades da cidade. Agora a gente observa que esse tema, Jardim das Oliveiras, o prefeito faz cara de paisagem. O prefeito não toma providência nenhuma. Se não tem condição de tomar providência, mas tem que fazer o trabalho do meio, que é reunir as partes e não deixar estas partes, que já pagaram 10%, 20%, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ser induzido a erro e depois ter que pagar 200%, 300%, que é o que vem acontecendo. Então, nós não podemos aceitar, aí sim é omissão desse legislativo, quando vem aqui, eu e os demais colegas, discursamos e não buscamos o papel efetivo de quem tem que executar, de quem está à frente da cidade, que é o prefeito. Lá na Secretaria de Justiça, nós temos a Secretaria de Justiça, nós temos a Procuradoria e tem um departamento próprio lá para tratar somente desse tema. Então, nós não podemos simplesmente ver a situação passar aqui por esse legislativo, repito, e se tem A ou B envolvido, cada um com seus problemas. O que nós não podemos é admitir a pecha de que o legislativo está acuado para esse problema. Nós não podemos aceitar isso. Muitos aí deixam de comer para pagar suas respectivas prestações por motivos mais variados, deixaram de pagar e agora estão fazendo propostas indecentes para pagar 4, 5 vezes mais. Nós não podemos aceitar isso. Repito, o prefeito é o maior culpado e não importa que é este o atual prefeito se o problema vem lá de trás. Quem ganhou a eleição tem a obrigação de resolver os problemas da cidade e não simplesmente dar as costas para esta população. Então, aqui eu conclamo que esta casa tire uma comissão, faça uma reunião com esses representantes aqui para cobrar um encaminhamento do prefeito, da Procuradoria de Justiça, enfim, dar um encaminhamento efetivo e trazer paz para aquelas pessoas que lá moram e não tratar aqueles como se não fosse ninguém, senhor presidente. É isso que eu conclamo desta casa aqui, um encaminhamento efetivo e rápido e não dar a pecha que esse legislativo está acuado para o problema. Não está. E aquele que estiver fazendo algo errado, que responda nos termos da lei. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, tendo em vista que a matéria habitacional é uma pauta muito importante de grande relevância dentro do nosso município, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, tendo em vista que nós temos aqui hoje recebendo, aqui na galeria dessa casa, moradores e representantes ali do Jardim Bananal, Jardim Adelina, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência que pudesse suspender por 10 minutos a sessão, para que a gente pudesse receber aqui a moradora Maria Cícera Rocha, representante ali do Jardim Bananal e Jardim Adelina. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo por 10 minutos. Obrigado, Convido a moradora do Jardim Bananal para usar a tribuna, tendo em vista a suspensão dos trabalhos. Reaberto os trabalhos. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Geleia Protetor. 151, presidente. Pelo artigo 151, vereador Geleia Protetor. Gente, ouvimos aqui a dona Cícera. Cícera falar. Dona Cícera, quero me colocar à disposição da senhora e de todos os senhores moradores e falar, isso é uma canalice. Uma opressão em cima do povo é uma canalice. Quem que esse Ângelo pensa que ele é? Ele é Deus? Ele é um canalha. Eu quero me colocar à disposição de vocês. Estou junto com vocês. Não sei quem é que esteja do lado do Ângelo. Se algum colega nosso que está do lado do Ângelo, ele está do lado errado. Pois posso garantir para vocês que 99 dos colegas aqui está do lado de vocês. E o que nós podemos fazer para vocês, vocês podem contar comigo. Esse vereador, Geleia Protetor, está do lado de vocês. Não conheço esse Ângelo, não quero conhecer. E falo uma coisa assim, ele vai para onde que ele quer que ir, que eu não posso falar aqui, tá bom? É isso. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, eu vi atentamente a oradora Cícera Rocha falando que tem mais de 80 pessoas lá fora, senhor presidente, e não puderam adentrar essa casa. Eu gostaria de saber qual o motivo, senhor presidente. Mas na casa... Não tenho conhecimento oficial, vereador. Não recebi informação oficial sobre isso. O senhor não recebeu? Ainda não. É porque na prefeitura, senhor presidente, alguns órgãos públicos, devido ao calor, não sei se o decreto do prefeito municipal, a portaria dele, muitos estão trabalhando de bermuda, né? Que não é o caso aqui, né? Continua com essa normativa na nossa casa, porque eu já vi funcionários de bermuda aqui, né? Sim, vereador, mas para... Não. Já venceu o prazo, vereador. Foi no momento do verão. E para acessar a galeria tem alguns quesitos, né? Algumas normas para manter a organização e o respeito aqui. Para completamento, questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, então, vou deixar claro aqui para quem está assistindo e também para as pessoas que estão aqui, não é que eles foram impedidos simplesmente, é por um regimento interno que nem vereador pode entrar de bermuda. Né? Por isso que eu fiz essa questão de ordem para deixar registrado. Aproveitando os segundos que me restam, senhor presidente, dizer o seguinte, esse vereador mora perto lá. Eu não sabia de nenhum processo do Jardim Adelina nem Bananal. A gente tem ciência, assim, do Jardim Oliveiras 2, que já estiveram aqui várias vezes, os moradores. Esse processo é muito antigo do Oliveira 2. Se eu não me engano, desde o tempo do Eloy Pietá, do Almeida, e agora está no Gucci. Essa é a verdade. Passou pelas todas as gestões. Né? Mas o que eu queria dizer para os moradores é que o negócio está muito confuso, né? A Cícera esmiuçou bem. Cadê a Cícera? Não estou vendo ela. Está aqui? Ah, está aqui. Ela esmiuçou bem a situação, mas aí ela deixou relatado algumas coisas aqui, senhor presidente. Eu gostaria até, senhor presidente, dizer o seguinte, a gente precisa chamar para essa casa, pelo 51, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, a gente precisa chamar a dona Cícera e mais alguns representantes dessa casa, a gente precisa organizar uma reunião, né? Na realidade, não adianta ficar atacando o Ângelo, atacando o X, atacando o Y, nós temos que agir. Né? Como que a gente vai agir? Com as informações que ela deu. Ela disse que tem um processo. Primeira coisa, ela passar o número do processo judicial que os moradores estão rebatendo na justiça.
para a gente passar para os nossos advogados e chamar também o departamento jurídico, que é o Arthur Trevisan, se ele puder participar dessa reunião. E ela falou aqui também, senhor presidente, que o Valmir, que é o atual secretário de habitação da casa, concedeu mais um papel. Eu não entendi, porque uma vez que o outro prefeito, que foi o Eloy, que concedeu, por que o Valmir está concedendo um outro papel? Então, a informação não bate, né? Então, a gente precisa colocar isso na mesa para a gente conversar. Segunda coisa, presidente, existe um documento que foi colocado dentro de um processo, que ela falou de 95, em 2019. Então, a gente precisa saber dos moradores aí, o que o advogado dos moradores rebateu sobre esse processo, porque se está bem claro, então a gente precisa pegar o processo para entrar no processo e ver qual foi o despacho do juiz sobre isso. Se o juiz deu um despacho favorável ou contra, vereador Edmilson, porque o juiz teria que tomar uma atitude a partir do momento que o advogado de vocês provocou o juiz e falou, ó, juiz, isso aqui está errado, esse papel aqui, esse documento não existe. Então, isso a gente precisa saber, foi o que ela falou, né? Então a gente precisa saber, né? Outra situação, é o seguinte, é área pública? Se é área pública, são 90 e poucos anos. Se não é área, pode ceder o prefeito municipal. Se não é área pública, aí é área particular. Se é área particular, né, então o que acontece? Em área pública, Cícera, cadê a Cícera? A área pública, a prefeitura não pode dar IPTU. Ela concede a lei de 90 anos. IPTU para a área pública não existe. Se for uma área particular, se for uma gleba, depois que é regularizado pela REURB, a lei de 2017, 2018, a lei federal, né, se não me engano é 12.423, essa lei federal, aí você faz o parcelamento, desdobramento dos lotes numa área particular para ter IPTU, tá, pessoal? Então não existe IPTU em área pública. Concede a vocês. A área particular, sim, uma gleba, depois do desdobramento, a REURB feita, pode ser feito. Então, a gente precisa fazer uma reunião, presidente, vereadores, para poder explicar até para os moradores como funcionam as leis e a gente, dentro do processo, poder ajudar vocês. Essa é a verdade. A gente não pode aqui jogar pedra e temos que trabalhar com responsabilidade e com os advogados para poder favorecer vocês. Então, eu estou à disposição também, né? Já fui presidente da Comissão de Habitação, hoje sou presidente da Comissão, sou presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, de SDO, dos Alvarás, estou à disposição de vocês, mas a gente precisa organizar e saber, se for o caso, até chamar o advogado de vocês com habitação, com o jurídico, aí sim a gente pode ter uma linha de trabalho para poder defender os senhores. Sem uma linha de trabalho, a gente não consegue defender os senhores. Precisa saber o que o seu advogado de vocês já fez para ajudar vocês e qual foi o parecer dos advogados e do juiz. Entendeu? Então, a casa está à disposição. Eu não me manifestei antes, porque eu queria ouvir primeiro ela, porque eu não conheço nada do Jardim Adelina, do Bananal, de processo contra vocês. Eu acredito que para casa aqui foi uma novidade. Foi uma novidade. Oliveiras 2 não é novidade. Vocês são novidade. E aí eu estou à disposição para poder ajudá-los no que for possível. Eu já tive problema com o Walter Longo, não sei se vocês sabem, na Continental, mas os bens da imobiliária Continental do Walter Longo estão todos bloqueados. Não é por causa do Continental 1, 2, 3, 4, 5, Ipanema, Vila Barros, Micaiu 1, Micaiu 2. Não, é por causa do Santa Edviges. Santa Edviges. São 2.200 casas, uma empresa chamada Simarec, na área de 182.022 metros quadrados, do Rio de Janeiro, que se dizia dona, e hoje ela não pode atuar em nada, graças a Deus, e nós já entramos com a regularização fundiária dessas mais de 2.200 casas. Mas foi uma luta muito grande, eles também queriam 10 mil reais de sinal, né, iam receber 220 milhões no ato, e eu não deixei. Eu estou à disposição para trabalhar junto com vocês e com todos os vereadores para a gente poder garantir a moradia de cada um. Obrigado, senhor presidente. Boa sugestão do vereador Pela Romildo. ordem, presidente. Pela ordem. Eu vejo que são 2 bairros aí que foram citados aqui. Peço aí para o vereador Romildo organizar uma comissão dos moradores, tendo em vista aí, Wesley Casaforte também tem conhecimento, marcar aí uma média aí de 5 a 6 pessoas. O principal seria que a cada 4, 5 ruas tenha um representante, entendeu? Para a informação chegar em todos os pontos do bairro. E a gente conversar com a comissão de habitação aqui, marcar com o secretário de Justiça e com o secretário de Habitação. Pôr todo mundo na mesa e conversar para todo mundo remar para a mesma direção. Não adianta os moradores remar para uma direção, os vereadores para outro e a Justiça para outro. Se o objetivo é o mesmo,
é prestigiar quem mora no local, sentar todo mundo na mesma mesa e ver quais são os objetivos que um pode ajudar o outro. Tá bom, Romildo? Conversa com o vereador Wesley Casaforte, com o vereador Edmilson, e vamos ver se a gente dá andamento nisso. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Janete Rocha. O meu é só para justificar, presidente. Para justificar. É justificar a minha falta na última sessão, um compromisso partidário. Registrado, vereador. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos os moradores do Jardim Bananal e Jardim Adelina. Eu sou presidente da Comissão de Habitação, estava ouvi a Cícera Rocha e o encaminhamento, senhor presidente. O senhor, como presidente da casa, pode chamar uma reunião, pode permitir que faça uma reunião excepcional, porque nós nos reunimos toda segunda-feira. Hoje já estamos na sessão, mas eu considero eu presido. Está o Lamé e o vereador Romildo, os três da comissão. Então, eu acho que nós vamos chamar marcar uma reunião com o secretário da Justiça e também com o secretário da Habitação para ouvir os moradores, mas, mais do que isso, nós gostaríamos de pedir que a comissão já encaminhasse, aqui eu estou dando encaminhamento, dizer que eu sou totalmente solidária a vocês e dizer mais, que a lei de uso, que foi quando o prefeito Eloy Pietá era vereador, é por 99 anos. Não é 90, não. É 99 anos. Infelizmente, atualmente, a habitação, não vou citar aqui nomes, está indo dizendo que esse documento não vale mais. É mentira. Porque, para não valer, não pode, senão fazendo outro projeto nessa casa, revogando essa lei. Então, já não é a primeira vez que, para aparecer, o prefeito Guti diz que uma lei não vale e que agora, pela liderança da rede, senhor presidente? Pela liderança... Não. Da rede. Então, senhoras e senhores, primeiro eu vou questionar com um documento para que haja posicionamento da prefeitura. Essa única coisa que essa lei, por 99 anos, ela passa, vamos dizer, de um familiar para o filho. Agora, se vendeu, é outro problema. Agora, não existe revogação dessa lei. E aí o direito de uso, Cícera, é de vocês, é um absurdo e nós não podemos aceitar isso. E por isso, eu gostaria de depois que vocês passassem para nós o número do protocolo do Jardim Bananal e do Jardim Adelina, que é outra coisa do que o Jardim dos Oliveiras, para que a gente, pela comissão, e conclamo, o vereador Romildo já falou, mas temos também o vereador Lamé, para que seja pautado na reunião da próxima semana. A nossa reunião é às 10h30, mas eu vou pedir aos senhores, se for possível, chegar uns 15 minutos, e, infelizmente, a norma da casa é que a pessoa não pode entrar aqui de bermuda. Eu também acho um absurdo, porque bermuda é roupa também, né? Não, a pessoa não está sem roupa. Mas é norma, a gente tem que seguir que estejam... o vereador Romildo, eu estou propondo que semana que vem a nossa comissão se reúna 15 minutos antes para poder tratar e convocar explicações com o protocolo que eles nos apresentar, a Justiça
e Habitação para nós avaliarmos e também, bem como vocês disseram que entraram no Ministério, que vocês nos possibilite essa documentação para que a gente estude o caso e possa dar todo o apoio. E é regimental, senhor vereador, é regimental, mas por isso que eu estou informando para que todos venham. Infelizmente, essa norma ainda é cumprida regimentalmente. E nós vamos aprofundar o caso e não só aprofundar o caso, como também exigir explicações em relação à questão de uso e ocupação de uso do solo por 99 anos, conforme a lei estabelecida e documentada pelo prefeito Eloy Pietá. Não é só o caso do Jardim Bananal e Jardim Adelina que nos chegam dizendo que essa lei não vale mais. Essa lei vale, ela não foi revogada. E o direito à habitação é um direito constitucional. Portanto, não é só um direito municipal, é um direito constitucional. Em relação ao caso da dona Zezé, a nossa comissão também, ela não é só de habitação, ela é de direitos humanos, cidadania, assistência social e igualdade. E como negra assumida, essa questão vai ter que ser discutida e nós vamos cobrar também da Subsecretaria da Igualdade que acompanha o caso. E tem implicações, essa senhora não é só o caso de intolerância racial, é também uma questão de idosa, porque ela é uma pessoa de idosa, ela tem que ser respeitada. É um absurdo nós ouvirmos no século XXI essa questão. Então, contem comigo e a minha indignação frente ao que estão fazendo com vocês. Pelo 151, senhor presidente. Pelo artigo 151, vereadora Márcia Tasquete. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero me solidarizar com todos os moradores do bairro Adelina e do Jardim Bananal. Dizer aqui que eu estive numa reunião lá, a senhora Cícera sabe disso, e eu fui no caminho, senhor presidente, do que o senhor acabou de dizer. Eu disse o seguinte nessa reunião, eu falei, eu quero um morador de cada rua desse local que está sofrendo o que vocês estão me relatando. Nós vamos formar uma comissão e vamos até a Secretaria de Habitação. Se for o caso, nós vamos falar com o chefe de governo, vamos até a Secretaria de Justiça, e a senhora Cícera, que está aí, sabe que eu falei exatamente isso, porque eu não tinha o número do processo, e eu queria, naquele momento, o que eu queria era o processo para eu ver, porque moradores diziam que era área pública e que, sendo área pública, eles não podiam ser retirados e que essa área havia sido envolvida no processo de reintegração, onde o senhor Ângelo se diz o proprietário dessa área particular. Sendo assim, e até como advogada, eu não poderia falar diferente. Eu não sei quem é o advogado que está do outro lado e eu quero entender exatamente o que tem no processo. Então, eu disse o seguinte, eu quero o processo para eu avaliar e junto com, após avaliar, eu quero uma reunião com os moradores, pelo menos um, de cada rua, para que a gente vá falar com a prefeitura. Mas, até agora, não me procuraram, mas eu fico feliz de saber que o vereador Wesley tenha encabeçado
e podem contar comigo, viu, vereador? Pode contar com essa vereadora que tem a formação jurídica, sou advogada, então conheço um pouco de processo. Faço questão de estar junto, porque a população tem um direito constitucional de moradia e não pode vir uma pessoa, um particular, se sobrepor a um direito constitucional que está lá no artigo 6º da Constituição. É isso, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Dourado. Presidente, qual o artigo do regimento que proíbe as pessoas de entrarem na Câmara, por exemplo, de bermuda ou chinelo? É uma norma interna da casa, vereador. Tá, só para concluir minha questão de ordem, presidente, né? Tenho total certeza que essa casa de leis aqui ela não compactua com nenhum tipo de discriminação, né? Discriminação social, ou seja, né? Mas eu acho que a gente poderia rever isso aí, porque são pessoas simples, pessoas humildes que estão lá fora, lá, né? E que vieram aqui para poder fazer uma manifestação pacífica. E eu acho que a Câmara, nesse ponto, a gente está pecando um pouco, né, de não deixar que a população ela tenha acesso aqui à Casa de Leis, né, a casa que é de todos. E deixar bem claro, né, para todos vocês que estão aqui, o Eloy Petá foi quem realmente teve um olhar um pouco mais voltado para vocês, um pouco mais voltado à questão da regularização fundiária, das moradias, dando título de posse para grande parte da população, né? E o atual prefeito, o Guti, lamentavelmente, é um desgoverno muito grande, onde o Guti ele não teve nenhum programa habitacional, não foi entregue nenhuma moradia, não foi construída nenhuma moradia. Quantas vezes já não estive aqui nessa tribuna falando da questão de moradias, né? Recentemente, o prefeito Guti ele pediu um empréstimo de 250 milhões e pediu uma autorização para essa Casa de Leis, e eu protocolei uma emenda garantindo que parte desse recurso pudesse ser direcionada, por exemplo, para o pessoal que estava saindo da comunidade do Morro do Amor, da comunidade do Sata. Alguns vereadores votaram a favor, a grande maioria não, né? Apresentei depois uma outra emenda, garantindo também uma área que estava sendo desafetada, que parte daquelas moradias pudessem ser direcionadas para as pessoas que tivessem uma situação de vulnerabilidade social maior. Ou seja, a emenda rejeitada novamente. Então não adianta a gente vir aqui só na tribuna, né, enquanto está a população aqui reivindicando, protestando, e na frente de vocês falar, olha, eu sou bonzinho, pode contar que eu vou ajudar. Mas a hora que vocês viram as costas, ninguém vai fazer mais nada. Isso é errado. Ou seja, me coloco também a total e inteira disposição de vocês, para concluir, presidente, a total disposição de vocês, conte com esse vereador. Boa tarde. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Artigo 151. Pelo artigo 151, vereador. Presidente, eu vi, né, a munícipe se manifestar aqui na tribuna com relação a essa questão, esse imbróglio que está acontecendo. E o que nós, nesta Casa Legislativa, não podemos permitir é que seja utilizado de qualquer maneira a imposição, a truculência, entendeu? O que está acima da lei. Quando a moradora fala que um segurança, um jagunço, sei lá o nome, dá tiro no meio de criança, essa casa tem sim responsabilidade sobre isso. Já faço o meu apelo ao prefeito Guti, né, que tenho certeza que vai tomar providência dentro do poder executivo, e nós, enquanto legislativo, temos sim que se unir à justiça para que isso não aconteça. Imagina, presidente, crianças indefesas, crianças que estão lá morando, crianças que lutam pelo seu sonho, que precisam de estudo, de escola, está indo para a escola e de repente um tiroteio. Isso é um absurdo, uma truculência no meio da população. Eu não quero aqui, eu não conheço esse Ângelo, mas nós sabemos de muitas terras aqui em Guarulhos que estão desocupadas e o proprietário não paga nem IPTU para a cidade, não é nem da nossa cidade. Então nós temos que ver isso. Esse terreno, essa área, paga IPTU, é a primeira coisa que nós temos que ver também, entendeu? Se é público, não interessa.
Agora, colocar lá jagunço para intimidar a população, onde tem criança, eu não sei quem é esse Ângelo, mas eu queria te mandar um recado, Ângelo. Se você tem seu direito, busque dentro da lei, não acima da lei, porque aqui em Guarulhos, o tempo de coronelismo já foi faz tempo, tá? Aqui, se você quiser conquistar algo, vai ter que ser através da lei. Coronelismo, aqui em Guarulhos, não existe mais. E essa Casa Legislativa não vai apoiar a truculência contra a população, seja ela qual for, principalmente contra a criança. Obrigado, presidente. Estou com vocês. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Wesley Casaforte. Bom, senhor presidente, nobres pares, eu fico muito contente com a manifestação dos meus pares aqui dentro dessa casa, não esperaria menos desse legislativo, e fico contente também com o presidente, com o posicionamento dele, que já deixou em aberto aqui, comunicar a todos os moradores lá do Jardim Bananal, do Jardim Adelina, que nós iremos chamar aqui nessa casa uma reunião com os moradores, com os representantes, a gente chamar os representantes por ruas também, para que possam estar aqui. E essa casa nós iremos convidar, inclusive, a Comissão de Habitação, né, que também está encabeçada pelos vereadores dessa casa, o vereador Romildo também faz parte dessa comissão, e também convidar os colegas que queiram fazer parte, porque não é possível a gente permitir uma situação como essa. Falo com muita tranquilidade e volto a repetir aquilo que eu já falei. Muitas das vezes as pessoas pensam simplesmente pelo papel político, mas essa situação está acima de uma questão política, está por uma questão humanitária. Eu me coloco no lugar, tenho empatia e vejo se fosse a minha casa, e se fosse as nossas casas, se fosse a casa das nossas mães ou pais que estivessem nessa situação, como que a gente chegaria? Como que eu olho com uma senhora que nem a dona Zezé, que, como eu já disse aqui, que tem idade de ser a minha avó, ver capangas querendo tirar ela para empurrar ela para o lado de fora da casa dela? O que é isso? Então, fico contente, senhor presidente, fico muito grato a Vossa Excelência ter entendido a importância, aos colegas que se manifestaram aqui, e nós já vamos tentar buscar uma data para que a gente possa marcar essa agenda, para ser já marcado de hoje, já uma agenda de hoje, Jair, a gente vai ser marcado com essa agenda aqui, para que a gente possa receber os senhores, representantes lá do Jardim Bananal, do Jardim Adelina, mas também os representantes também do Poder Público, né, tais tratativas como já tivemos, junto ao doutor Trevisan, na Secretaria de Justiça, como também o pessoal da Secretaria de Habitação, mas vamos conversar todo mundo junto e a gente tentar, em consenso, buscar um caminho alternativo que a gente possa colocar, por fim, esse tipo de comportamento desse senhor feudal. Deus abençoe. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 17ª sessão ordinária de 15 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 18ª sessão ordinária de 17 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Quero informar aos senhores edis que o senhor prefeito Gustavo Henrique Costa comunicou a esta edilidade que estará ausente no período de 6 a 11 de maio, por motivo de missão oficial, representação do município em Portugal, organizada pela Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas em parceria com o Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, bem como que o senhor Jesus Roque de Freitas, vice-prefeito, assume como prefeito neste período. Item primeiro, ao senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 68/2024. Informações sobre as obras que estão sendo realizadas na Praça Getúlio Vargas. Autor, Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. 2.
Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 69/2024. Informações sobre o projeto de reestruturação e modernização da Praça Linear Transguarulhense. Autor, Sérgio Magno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item terceiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 70/2024. Informações sobre a falta de insumos e medicamentos na UBS Cavadas. Autora, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Tendo em vista o término do horário regimental destinado a grande expediente, passemos à ordem do dia. Só informar os moradores presentes, Jardim Bananal, que os vereadores estão conversando aqui entre si para marcar uma possível reunião já na Casa de Leis aqui, com os secretários pertinentes da pasta de Habitação e de Justiça. O vereador Wesley Casaforte será o responsável aí para agendar o encontro e a Câmara está à disposição. Item 1º ao senhor secretário para leitura. Item 1º ao 4º, prejudicado por falta de parecer. Item 5º. Item 5º, primeira discussão e votação do projeto de lei 17/2024. Altera a lei 4.158, de 8 de setembro de 1992, que institui benefícios fiscais contribuintes aposentados e pensionistas. Autor, Prefeitura. Em discussão, o projeto e a emenda apresentada em plenário. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Edmilson Souza. Encerrado. Não. Vai discutir, vereador? Para discutir. Para discutir. Senhor presidente, eu e os vereadores, alguns vereadores, o vereador Laércio Sandes, eu estou me lembrando aqui que assinou, eu acho que o vereador Seminaldo assinou comigo, é uma emenda, nós estamos discutindo aqui, é uma alteração que a Prefeitura está mandando sobre a questão dos benefícios fiscais aos aposentados, ou seja, aquela isenção de IPTU que é feito para aposentado e pensionista. O governo mandou para cá, incluindo aqueles que estão no LOAS, que eu acho que é uma medida correta, embora já tínhamos aqui nessa casa tramitando o projeto de lei, se eu não me engano, do vereador Lamé, sobre essa questão. Vereador Paulo Roberto Sequinato também, para incluir a questão do LOAS. Eu aproveitei para fazer uma emenda, que é uma emenda muito simples. O que acontece? Todo começo de ano, uma grande quantidade de pessoas de idade, muitas vezes com problema de mobilidade, vão até a Prefeitura para renovar o benefício da isenção do IPTU. Então, forma-se filas, esse ano foi terrível, formou fila, marcou para as pessoas terem uma resposta se seria concedido ou não, passou o prazo de pagar a primeira parcela e a Prefeitura não conseguiu dar retorno. Hoje, nós temos, inclusive, já adotado pelo sistema bancário, por orientação do governo federal, a própria prova de vida que tinha que levar lá o idoso e tal, ela já tem uma outra característica hoje, está mais flexível, porque tem gente que está com esse benefício, mas está acamado, não anda, não tem problema de mobilidade, tem problema de saúde, de locomoção, baixa visão, enfim, porque são pessoas, na maior parte das vezes, de mais idade. O que eu pediria aos vereadores aqui? Eu apresentei uma emenda colocando que conceder o benefício, ele será válido por 5 anos. Então, ou seja, 5 anos a pessoa já sabe que tem essa validade. Se houver mudança na condição de pensionista, deixando de ser, cabe o interessado comunicar à Prefeitura, sob pena, inclusive, de ter que pagar o imposto. Se ele deixou de ser pensionista, ele tem que informar para pagar. Então, a emenda é uma emenda simples, com um parágrafo único, que diz o seguinte: uma vez concedidas, as isenções previstas nessa lei serão válidas por 5 exercícios fiscais imediatamente subsequentes, cabendo ao contribuinte, aos seus sucessores ou aos seus responsáveis a obrigação de comunicar à municipalidade qualquer alteração nas condições fáticas, socioeconômicas e cadastrais que ensejaram a concessão da isenção. Essa é a emenda,
para acabar esse constrangimento de uma quantidade grande de idosos que tem direito na lei e tem que ficar numa fila enorme lá esperando para poder dizer, olha, estou vivo. É um constrangimento para essas pessoas. A própria questão da prova de vida no banco já alterou, não tem sentido a prefeitura não alterar isso aqui. Aliás, tem muita gente que pode falar, não, vereador, dá para fazer online. Gente, na maior parte das vezes, essas pessoas têm dificuldade com o computador, com acesso ao computador. Elas acabam pegando o carnezinho, pegam o ônibus e vai lá no fácil, porque não tem acesso, é uma dificuldade. Para que a gente vai criar dificuldade para quem já vive com um salário mínimo, pequeno, sem grandes condições aí de ter esse deslocamento até lá e de ter tecnologia? Então, eu gostaria de primeiro agradecer a assinatura aqui do vereador Seminaldo e do meu colega vereador Sandes e peço o voto favorável à emenda. Obrigado, senhor presidente. É encerrada a discussão. Questão de ordem para discutir, vereadora. Para discutir, vereadora Janete Rocha. Então, eu gostaria de dizer que na comissão, também eu, vereador Edmilson, eu também sou autora de um projeto, e na comissão sobre essa mesma questão, e na Comissão de Direitos Humanos, o vereador Lamé não aceitou a fusão, porém, na Comissão de Direitos Humanos e Habitação e Cidadania e tudo mais, nós fizemos uma fusão com o vereador, com o projeto do vereador Paulo Roberto Sequinato. Eu considero justa a sua emenda, só gostaria de dizer que também eu sou autora, eu estou aqui procurando o número do meu projeto, que foi 11 dias depois do vereador Lamé, e o meu projeto colocando a questão de todos os beneficiários do LOAS ter também direito à isenção do benefício. Portanto, eu gostaria de reafirmar que esse projeto da Prefeitura ele tem 4 interlocutores, não só a Prefeitura, o vereador Paulo Roberto, esta vereadora que vos fala, o vereador Lamé. E nós temos que fazer a seguinte crítica. Aqui é a Casa de Leis. O prefeito tem que aceitar que nós propusemos e ele tem que colocar coautoria. Independente de aprovar somente a emenda e aprovar o projeto dele, eu vou dizer que eu também, como fundimos os nossos projetos, e que eu também fiz um projeto que altera o benefício fiscal sobre a forma de lei, e o que nós solicitamos é exatamente que todos que recebem a LOAS, que é um benefício social federal, tenham direito também à isenção, porque o valor do LOAS é um valor baixo e, além disso, são pessoas impossibilitadas do trabalho, portanto, deve entrar como, no projeto de lei, como alguém que deve e pode não receber, não pagar os impostos, tendo em vista que eles estão na condição de LOAS. Então, senhor presidente, eu não assinei, nem sabia dessa emenda, mas quero dizer aqui que concordo que deve ser 5 anos. Talvez porque não saibam que eu existo aqui também, mas eu existo. Pela ordem, presidente. Para discutir. Para discutir, doutor Lárcio Santos. Senhoras e senhores, a lei que instituiu a isenção do IPTU para os aposentados e pensionistas, ela é do ano de 1992, então já foram aí 32 anos. E essa proposta, que inicialmente foi apresentada pelo vereador Lamé, vereador Paulo Roberto, e mais uma vez o prefeito atropela. Vereadora Janete também. O prefeito atropela porque tinha 3 propostas de 3 colegas vereadores,
era mais fácil encampar estas propostas, mas não, mas sempre querendo manter a hegemonia das ideias, o prefeito encaminhou um projeto tal qual esse dos colegas que eu fiz referência. E por que essa proposta? É uma proposta para corrigir uma discrepância da lei quando lá atrás foi criada, contemplando a isenção do IPTU somente para os aposentados e pensionistas. A Constituição de 1988 criou a figura do beneficiário, antigamente chamava renda mensal vitalícia, até 1992, 93 aproximadamente. Aí, quando foi criada a Lei Orgânica da Assistência Social, passa a se denominar de LOAS. Muito mais justo estes também serem contemplados com a isenção do IPTU. Não se justifica aquele idoso ou aquela idosa com 65 anos que nunca ou quase nunca contribuiu para a Previdência Social ter que pagar o IPTU. Então, acho que é bem oportuno esse projeto e muito mais oportuno essa proposta de emenda, onde se procura trazer para a realidade presente a possibilidade de recadastramento dos aposentados e pensionistas e também beneficiários do LOAS a cada 5 anos. O prefeito, ano passado, ele alterou, tirando a renovação de 4 anos, passou para uma renovação anual. Não tem o mínimo cabimento. No momento que nós vivemos, no momento que nós vivenciamos, o próprio INSS não tem mais a figura da prova de vida. Você hoje tem convênio com o próprio INSS, convênio com a Receita Federal, enfim, convênio com o próprio Serasa. Quando uma pessoa vai a óbito, depois de 15, 20 dias, o sistema de óbito já alimenta a Receita Federal para dar baixa no próprio CPF. Então, me parece que a ideia que o prefeito fez o ano passado, diminuindo a questão da renovação de 4 anos para 1 ano, não tem o mínimo cabimento. Essa proposta do Legislativo vem revogar esse decreto do prefeito, porque um decreto não pode ser superior a uma lei. Então, eu acho que é bastante oportuno a gente trazer as questões para a atualidade. Nós não podemos ser retrógrado. O decreto que o prefeito Guti encaminhou o ano passado, ele trouxe um desconforto para muitos aposentados e pensionistas. Eu atendi várias e várias pessoas com problemas porque não foram avisados e esta renovação, que era até setembro passado, muitos perderam o prazo. Aí, quando o prefeito viu que não fez a divulgação, quando ele entregou os carnês neste ano, ele reabriu o prazo por mais 7, 15 dias, nos primeiros dias de fevereiro. Um absurdo. Então, muitos aí estão pagando o IPTU indevidamente, entre aspas, porque o governo sequer fez uma ampla divulgação a esta situação. Então, nós precisamos, sim, caminhar para frente, e não o prefeito que o fez, restabelecendo, ou melhor, estabelecendo a renovação a cada ciclo de 1 ano. Isso é desumano, é absurdo você obrigar os idosos aí de seus 70, 65 ou um pouco mais de idade ter que procurar ano a ano o fácil ou os recursos de informática, como bem disse o colega vereador, e muitos dos quais não estão familiarizados com esta situação, ter que renovar ano a ano a sua condição de isento, quando, repito, o governo tem outros mecanismos para aferir se essa pessoa continua sendo beneficiário, se continua viva, recebendo o benefício da Previdência Social. Então, não se justifica o prefeito ter reduzido essa isenção de 4 anos para 1 ano. E a proposta aqui, pelo contrário, ela procura elastecer para a cada ciclo de 60 meses, é mais razoável, é mais salutar, e nós vamos estar contribuindo para com aqueles que mais precisam de serviços públicos e da estrutura pública, muitos dos quais, quando pagam esse IPTU, é porque deixam de se alimentar ou cuidar de um ente querido. Isso é importante para os aposentados e pensionistas. Então, este vereador, por essa razão, assinou essa emenda, por entender que ela vai de encontro à realidade da nossa cidade, à realidade dos nossos aposentados e pensionistas, e não como o prefeito o fez, diminuindo esse prazo para 1 ano, e sequer fez ampla divulgação, pegando muitos que eram isentos do IPTU de surpresa e tiveram o lançamento do IPTU ao longo desse ano de 2024. É muito feio.
O prefeito tem que governar para todos e não da forma que ele fez, olhando para o centro, só para aqueles que vivem na bolha central e têm acesso à comunicação, e aqueles que não têm o acesso ficaram prejudicados, notadamente aqueles que moram na periferia da cidade, e quando foram ver já tinha passado este prazo. É tanto, repito, que o prefeito ainda criou uma figura estranha ao longo desse ano, nos primeiros dias de fevereiro. Ele reabriu o prazo para que essas pessoas reacomodassem a sua isenção, mas, enfim, acabou de todo modo não atingindo a todos. Então, essa proposta, a meu ver, ela é salutar aos interesses daqueles que mais dependem de políticas públicas para conduzir sua família e sua vida. Por esta razão, as minhas justificativas, discussão e encaminhamento favorável. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 01, apresentada em plenário, para encaminhar vereador Lamé, do PCdoB. Obrigado, presidente. Não poderia deixar de falar sobre esse assunto, porque é um assunto, questão de justiça. Porque em setembro do ano passado, recebi vários aposentados, vários beneficiários que recebiam o LOA, e de uma hora para outra passaram a receber boletos para pagar o IPTU. E pior, boleto para pagar IPTU retroativo. Então, além de não ter mais o benefício, teriam que passaram a ser devedores. E esse assunto foi levado para a prefeitura e acabamos apresentando, dia 21 de setembro do ano passado, um projeto de lei que concede o benefício a esses beneficiários que, na verdade, não são nem aposentados, nem pensionistas. São pessoas pobres, repito, quem recebe o LOAS é uma pessoa carente, que não tem direito à aposentadoria, que nunca contribuiu, por isso que ela não tem pensão ou algum benefício, e, portanto, não tem familiar que tem condições de arcar com suas despesas, e o governo federal, como uma lei constitucional, é uma lei federal de assistência social, concede esse benefício a todo mundo que se encontra em situação vulnerável. Agora, imagine, você fala assim, a pessoa ela está em situação vulnerável e vai pagar IPTU, como? Como é que ela pode ser proprietária de algo e vai pagar IPTU? Na verdade, essas pessoas, elas têm uma propriedade, é a herança, o pai, o avô, a família deixou e acabou sendo beneficiária disso aí. Tem uma única propriedade, mas não consegue pagar IPTU. Então, era uma questão de justiça para esses idosos, para essas pessoas que já contribuíram a vida inteira com o trabalho, mas não conseguem pagar o IPTU. Felizmente, o prefeito Guti ficou sensível, foi sensível ao problema. Os vereadores aqui, como a vereadora Janete, o vereador Paulo Roberto, vários outros também fizeram um projeto semelhante ao meu e apresentaram. Mas a gente sabe que, por uma questão burocrática, como esse tipo de projeto de lei só o prefeito pode apresentar, porque teoricamente, o prefeito tem que renunciar a receitas. Por isso, só ele pode apresentar um projeto de lei que mexe com orçamento. Nesse sentido, eu acredito que está sendo feita uma reparação, uma questão de justiça para essa camada da população
que foi injustiçada. Então, parabenizar o prefeito por apresentar o projeto e para que tenha validade a partir do ano que vem. Obrigado, presidente. Eu encaminho favorável à emenda e ao projeto. Obrigado, presidente. Para encaminhar a votação, o vereador Paulo Roberto Sequinato. Senhor presidente, mesa diretiva dos trabalhos, colegas vereadores, galeria presente, enfim. Não se trata da questão, nesse exato momento, se o prefeito foi bom ou não foi bom. A questão é que nós temos assessorias, assim como o prefeito. Eu acho que se criou um problema desnecessariamente. Se criou porque eu apresentei um projeto, o vereador Lamé apresentou um projeto e a vereadora Janete Pietá também apresentou. O que acontece? Por que nós apresentamos? Para beneficiar o pessoal que necessita, são aqueles que recebem o benefício chamado LOAS. Porque esse projeto tratava apenas de aposentados e pensionistas. E nós quisemos o quê? Estender esse benefício, estender essa isenção a esses que têm um benefício chamado LOAS. Havia a necessidade de tanta discussão. O vereador Laércio Sandes falou tecnicamente, e muito bem disse, e é verdade. Porque não havia essa necessidade, porque um foi alterando uma determinada lei, uma legislação, o outro alterou a legislação que tinha alterado uma legislação, uma outra legislação, enfim. Não havia essa necessidade, porque eu acho que tinha que se fundir todos os projetos cabíveis e necessários para beneficiar esse pessoal que recebe o benefício LOAS. E beneficiar por quê? Porque se você dá ao pensionista e ao aposentado, por que não dá para o LOAS, que também é carente? Não é que é mais ou menos carente, são carentes, todos necessitam desse ajuste. Isso daí se dava a renovação, como bem disse o vereador que nos antecedeu aqui, o Santos, em cada 5 anos, ou seja, são ciclos de 5 anos, e se reduziu para um ciclo de 1 ano. Pegou esses beneficiados, naquele exato momento, que deixaram de ser beneficiados por não ter uma divulgação a contento para que esse pessoal soubesse e para poder renovar a cada 1 ano. Se não bastasse isso, é óbvio e lógico que esse pessoal tem mais dificuldade para entrar com esses recursos, ir lá requerer, ou fazer online, seja lá o que for. Não são só eles. Tem muita gente do povo brasileiro que tem essa dificuldade. Mas o importante é que todos esses projetos que tramitavam na casa deveriam ser fundidos, votados pela casa, e com esta emenda proposta pelo vereador Edmilson Souza, já está embutido neste projeto do Legislativo, porque, como alguém bem disse, aqui é uma casa de leis. Aqui nós podemos apresentar leis, sim. E, desta forma, se votava aqui, este projeto estava resolvido e a sanção do prefeito, do chefe do executivo, supriria a falta de iniciativa do legislador. Quando se diz inconstitucionalidade, hoje os tribunais já veem de forma diferente essa questão. Não há essa questão de inconstitucionalidade em tudo que se apresenta. Porque se levar em consideração isso, essa casa não está aqui para fazer o quê, então? Se não é para legislar. Então vamos fechar as câmaras municipais, que é o melhor caminho, porque assim não se precisa legislar. Porque o executivo foi feito para executar, não para legislar. Legislar tem que ser essa casa. Então, nós temos aqui, sim, essa prerrogativa hoje, e os tribunais já entendem, sim, dessa forma. E quantos casos que entraram com a DIN, com a ação direta de inconstitucionalidade, e não obtiveram êxito. Mas, vou encerrar, senhor presidente, eu sei que o meu tempo se esgotou, para dizer assim, se a assessoria do chefe do executivo,
do alcaide dessa cidade pecou. Porque, de uma forma ou de outra, teria o quê? Teria que prestigiar o poder legislativo. Porque aqui é uma casa de leis, aqui é onde se legisla. E aqui é que se fiscaliza, tem que se fiscalizar. E aqui é onde a população vem buscar. Porque o contato do povo é com o poder legislativo, é com o vereador, não é com o presidente, governador, nem deputados e senadores, porque vocês não vão encontrá-los nunca, mas encontra sempre o vereador aqui nesta casa. E tem contato, porque quem visita a população é o vereador. Desta forma, eu acho que erraram lá em cima no Executivo, o projeto tinha que sair dessa casa, aprovado e sancionado pelo chefe do Executivo, pois a sanção do prefeito supre a falta de condições do Legislativo, supre a falta de iniciativa do Poder Legislativo. E tenho dito. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Prejudicada a votação por não haver quórum suficiente para a votação. Questão de ordem, vereadora Carlinda. Obrigada. Para justificar a ausência do vereador Jaime Júnior por motivos de saúde. Registrado, vereadora. Obrigada. Questão de ordem, vereador Gilvan Passos. Para justificar a ausência do nosso líder de partido, vereador Martelo, compromisso partidário. Registrado, vereador. Acabamos de receber a informação que a Secretaria de Habitação estará mandando um representante. Peço para o vereador Wesley Casaforte acompanhar para conversar com os moradores, já que estão até este momento prestigiando os trabalhos legislativos. E assim que possível, com uma nova data da Secretaria de Justiça, marcaremos uma nova reunião aqui com a Secretaria de Habitação e com a Secretaria de Justiça junto com os vereadores e com os representantes da população do Jardim Bananal e do Jardim Adelina. Pela ordem, senhor presidente. A Secretaria de Habitação está mandando um representante, deve chegar em poucos minutos aí. Há quórum agora para continuar a sessão? Não, vereador. Mais alguma questão de ordem, vereador? Não, só queria saber de Vossa Tendo em Excelência. vista a indagação de Vossa Excelência, dou por encerrada a presente sessão. Tá. Boa tarde. Foi encerrada agora a 22ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 3 requerimentos. Já na ordem do dia, os vereadores iniciaram a discussão de um projeto da Prefeitura que prevê isenção de IPTU a quem recebe o benefício pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Só que, por falta de quórum, os vereadores acabaram não votando esse projeto hoje e a expectativa é que ele volte na próxima sessão. Hoje também, durante o pequeno expediente, moradores do Jardim Bananal estiveram aqui na Câmara e diversos vereadores repercutiram a reivindicação deles por regularização fundiária ali no local. Os vereadores falaram sobre esse assunto bastante aqui no plenário e também vão realizar uma reunião com o secretário de Habitação do município para tentar resolver a situação desses moradores que vieram hoje prestigiar a sessão ordinária. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo e a gente volta na próxima quarta-feira com mais sessão ordinária para vocês. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.